É assim mesmo. Meus amados, hoje eu até gostaria de começar perguntando assim, quem está feliz com o Senhor Jesus, né? Que a gente sempre pergunta. Mas hoje eu quero começar diferente. A pergunta é diferente. A pergunta é: quem está disposto a trocar o fardo com Jesus? Talvez essa seria a pergunta. Quem está disposto a trocar o fardo com Jesus? Quem esteve aqui pela manhã na EBD sabe do que nós falamos. Abrimos a EBD falando de uma realidade, né? A sociedade do cansaço. E um pastor que escreve um livro inspirado chamado A Igreja do Cansaço. Então nós citamos pela manhã na EBD que a sociedade está cansada e a igreja é inserida dentro da sociedade, a igreja também está cansada. O povo entra dentro da igreja já com um fardo pesado, com muitas coisas, com muitas situações. Muitas situações. E quando eu falo muitas, são muitas situações que têm deixado os crentes com esse fardo pesado. Só que o que nós falamos pela manhã, eu repito agora: Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Ele continua o mesmo. E Ele continua fazendo o convite e dizendo: o convite é para todos, mas a decisão é sua de trocar o fardo. Ele continua oferecendo um jugo suave e um fardo que é leve. E é esse mesmo Jesus que está aqui nessa noite. Ele lança o convite, mas a troca do fardo depende de nós. Depende de cada um de nós. E aí eu estava meditando sobre isso, e Deus colocou no meu coração que muito deste peso, desses fardos que tem sido carregado pelo povo, que tem sido carregado pelas pessoas, que tem sido carregado principalmente pela igreja do Senhor Jesus Cristo, tem ligação direta com algo que eu espero que pela graça de Deus a gente trate desse assunto nesse mês de setembro, que é algo chamado batalha espiritual. Algo chamado batalha espiritual. E talvez você diga assim: poxa, pastor, que bênção! Então vai ser um tempo da gente pisar na cabeça de Satanás. Olha, vai ser um tempo da gente pegar e enfrentar os demônios, levar prejuízo para o inferno. Não é isso. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós vamos tratar desse assunto de batalha espiritual com responsabilidade. Tratar desse assunto que é algo inevitável, uma realidade inevitável. A questão da batalha espiritual. Tá? E aí, para que fique bem claro, a expressão batalha espiritual não está na Bíblia. Vai procurar a expressão batalha espiritual, está na Bíblia? Não. Assim como a expressão, ou o termo, ou a palavra trindade, também não está na Bíblia. Está na Bíblia? Não. Não está. Mas nós cremos piamente num Deus que é trino, chama o Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo que a palavra trindade não esteja na Bíblia, nós cremos no Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo Deus, só que em pessoas distintas, três pessoas distintas, três pessoas que têm suas emoções, seus desejos, suas vontades, suas emoções. A Trindade, nós cremos. A palavra não está aqui, mas nós cremos que a Bíblia revela um Deus trino. A palavra ou a expressão batalha espiritual também não está na Bíblia, mas a Bíblia mostra essa batalha acontecendo. De Gênesis a Apocalipse a gente vê essa batalha.
Como foi frisado aqui na IBD pela manhã, foi dito pelo diácono. Desde lá de Gênesis capítulo 3, a gente já observa essa batalha. Então assim, a gente vai tentar tratar de algo assim bem responsável sobre batalha espiritual. Porque querendo ou não, meu irmão e minha irmã, você está inserido nela. Querendo você ou não, você está inserido nela. A batalha espiritual é uma realidade inevitável para o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão. É inevitável. Inevitável. Por que você fala inevitável? Porque só enfrenta uma batalha ou só vai para a guerra quem está vivo. Então, você já viu algum general de guerra, general de exército de algum país convocar um morto para essa guerra, para alguma guerra? Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar de algum general de guerra, general de exército convocar um morto para guerrear. Ele convoca? Não, ele só convoca quem está vivo. Só quem está vivo é convocado. E olha que interessante, Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós aqui estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora eu te digo, quando você e eu estávamos mortos nos delitos e pecados, você falava em batalha espiritual? Quando você era do mundo, você falava de batalha espiritual? Quando você era do mundo, você tratava desse assunto? Quando você era do mundo, você falava com alguém sobre batalha espiritual? Não falava, estávamos mortos. Mas o mesmo Efésios 2 vai dizer que pelo amor, a misericórdia, a graça do Senhor Jesus Cristo, Ele nos vivificou. Ele nos vivificou. Agora em Cristo nós temos vida. Agora que nós temos vida em Cristo, somos inseridos nessa batalha. Agora eu e você viramos alvo das trevas. Querendo ou não, nos tornamos em Cristo Jesus alvo das trevas. Estávamos mortos, mas agora nós temos vida. E por termos vida, agora você está convocado. Ó, você está convocado nessa batalha. Você está convocado nessa guerra. Querendo ou não, você está convocado nisso. Você foi inserido nessa batalha. E o que é batalha espiritual, senão o conflito da igreja do Senhor Jesus Cristo com Satanás e os seus demônios? A batalha espiritual, ela é basicamente isso. É essa guerra entre a igreja, Satanás e os seus demônios. Mas o que acontece acerca da batalha espiritual? Uns ignoram. Sim, quando se trata de batalha espiritual, uns ignoram. Fala, esse negócio de batalha espiritual não existe. Isso daí é coisa de crente fanático. Isso daí não existe. Isso daí é coisa... Só que aí você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano, ele dizendo assim, ó: não ignoramos os seus ardis. Falando de Satanás. Não ignoramos os ardis de Satanás. Aí você pega outras traduções falando assim, ó: não ignoramos as maquinações de Satanás. Não ignoramos os planos de Satanás. Não ignoramos as vontades de Satanás. Os pensamentos. Não ignoramos o que Satanás está tramando. Nós não ignoramos, não. Então, se por um lado você tem crente que ignora, pessoas que ignoram a batalha espiritual, por outro lado, você tem aqueles que supervalorizam a batalha espiritual. Supervalorizam. Ou seja, alguém já disse e eu concordo, né, que o perigo está nos extremos, né? Todo extremo é prejudicial. Então você tem o extremo de um crente que não acredita em batalha espiritual, que não dá a mínima para a batalha espiritual, e o perigo está no outro extremo,
crente que supervaloriza essa questão de batalha espiritual. E essa supervalorização, ela tem prejudicado a igreja do Senhor Jesus Cristo. São crentes que vai falar, não, tudo é questão de batalha espiritual. Não, tudo é demônio, tudo é Satanás, é tudo o cramunhão, é tudo ele que está fazendo. Aí isso está entrando nas igrejas. Por causa dessa supervalorização, sabe que surgiu hoje em dia? O movimento de batalha espiritual. E é terrível. Porque esse movimento de batalha espiritual, ele está junto, está inserido nele doutrinas heréticas, com uma mistura de ocultismo, com uma mistura de misticismo, com uma mistura de um monte de coisa. Aí você vai ver igrejas fazendo culto do quê? Vamos fazer um culto do quê? De quebra de maldição. Vamos fazer um culto de quebra de maldição. E entenda, nós vamos tratar de batalha espiritual, mas não vai ter nenhum culto de quebra de maldição aqui. É culto de quebra de maldição, é culto da gente pegar e fazer uma regressão da pessoa para descobrir o que está acontecendo lá atrás, o que foi feito, o que é isso, que é aquilo outro. Não. Nós vamos tratar de batalha espiritual com responsabilidade, para mostrar para o crente que ele tem que vigiar, que ele precisa estar atento, que ele precisa usar as armas corretas. E qual o objetivo da batalha espiritual? E não tratar com irresponsabilidade. E aí o primeiro texto que Deus colocou no meu coração para tratar sobre isso está em Lucas capítulo 10, por gentileza, meus amados. Lucas capítulo 10. É tão séria essa questão de batalha espiritual. Eu sei que é isso, que na semana passada tinha a ministração em São Bernardo e ainda tinha o batismo no domingo passado aqui dos nossos irmãos, meu filho. E o início da semana foi pesado. O início da semana foi um ataque direto, espiritualmente falando. Direto. Da minha casa, da minha família. Eu falei, eu sei, Satanás, eu sei. Só que eu estou em Cristo. E você não vence. Você tenta, mas não vence. E ele não vai vencer. Eu falei, Satanás. Então vamos lá, meus amados. Lucas capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos
no céu. Feche os teus olhos, vamos orar por gentileza, Pai. Santifica-nos na verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, como o Senhor fez com os discípulos, e fala como Tu quiseres, Senhor. O Senhor sabe o que temos enfrentado, e na batalha inevitável, Senhor, nós precisamos saber como agir. Nós precisamos saber que armas usar. Mas primeiro o Senhor quer mostrar para nós que essa realidade ela é, meu Pai, acontece, Senhor. Mas algo dentro dessa realidade tem uma verdade para nós, para o povo de Deus, para aquele que um dia recebeu o Senhor como Salvador em sua vida. Então fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Talvez você diga assim: pastor, a tua Bíblia aí ela está errada, porque o pastor disse assim, e voltaram 70, mas na minha Bíblia está, e voltaram 72. Talvez em alguma Bíblia aí esteja escrito 72, tá? Mas isso tem a ver com os manuscritos, tá? E a gente deixa para tentar explicar sobre isso numa eventual EBD, tá? Porque tem a ver com as questões dos originais, e eu, como não tenho conhecimento pleno de manuscritologia, é tão difícil que você observa que as traduções elas variam, uns de 70, outros 72. Mas o foco não é 70 e nem 72. O foco é a gente entender que foi dada uma missão para eles, tá? Pastor, quem são esses 70 ou 72? Em primeiro lugar, a gente não pode confundir esses 70 ou 72 com os 12. Não pense que os 12 estão aqui inseridos, também não estão, os 12 apóstolos. Se você voltar ao capítulo anterior aí, o capítulo 9, vai mostrar que o Senhor deu uma missão também para os 12. Olha lá, você volta no capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então esses são os 12. Eles também tiveram uma missão deles, foi dada uma missão para eles. E aí continua aqui até o versículo 6 dizendo assim, de Lucas 9: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Os 12. Quando você chega no capítulo 10, agora a Bíblia está dizendo o que? Lucas está mencionando: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 ou 72. São outros além dos 12. Agora a missão é desses 70 ou 72. Eu vou dizer 72 para não ficar toda hora, tá? Mas 72 ou 70, mas eu vou dizer 72. Que é assim, a gente sabe, é incerto saber 70 e 72. O que é certo é que a palavra, o número 70, ele é muito simbólico para o judeu. Você percebe? Você vai para o Antigo Testamento, você vai ver quando Deus usa a vida de um homem para falar para Moisés levantar ajudantes. Quantos que ele levantou? 70. Você vai ver o Sinédrio. Quantos tem os membros do Sinédrio? São 70 mais um. Então assim, os 70 tem um símbolo para o judeu, né? Simbolicamente falando.
Então eu vou falar 70, mesmo que a sua Bíblia esteja 72, tá? Então, meus amados, desses 70 não está relacionado com os 12, mas eles também receberam uma missão. E Lucas, é interessante que Lucas ele não menciona as mesmas palavras que Jesus disse para os 12. Nós acabamos de ler Lucas capítulo 9. Jesus disse umas palavras para os 12 que ele não disse para os 70. Alguém conseguiu perceber? Se nós estivéssemos numa EBD, nós íamos fazer essa pergunta, mas para os 12, Jesus disse o que no capítulo 9? E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora para os 70, depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da tua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de vir. Então alguns, observando essas duas situações aqui, vai dizer que sabe o que acontece? Jesus está dando autoridade só para aqueles que têm mais intimidade com Ele, porque os 12 eram mais íntimos. Esses 70 fazia parte daquela multidão que estava seguindo. Tinha os 12 mais íntimos de Cristo, estava mais ali, mas toda aquela multidão que estava seguindo a Cristo, ele pegou 70 e chamou para ele. Só que ele não diz a mesma coisa para os 70. Então alguns vão dizer assim, acho que é porque foi para os mais íntimos. Mas uma coisa é certa, meus amados, não dá para a gente... Uma coisa é certa: quanto mais intimidade você tiver com Cristo Jesus, mais autoridade Ele te dá para você vencer as batalhas espirituais. Como é que está a sua intimidade com Cristo Jesus? Como está? Você já sabe que está inserido numa batalha que não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem como você falar, vou desistir, não tem como mais, você já está inserido. Agora, como está a intimidade com Cristo para eu ouvir dele? Eu estou te dando autoridade. E é até interessante que você olhe o significado dessa palavra autoridade no dicionário português. Um dos significados é aquele ou a pessoa que representa o governo. Aí você fala, poxa, olha só, então quando Cristo me dá autoridade e Satanás olha para a minha vida e para a sua, ele fala, está aí um representante de Cristo, está aí um representante do reino. E é assim que ele tem que enxergar a minha vida e a sua. E é assim que os demônios têm que olhar para nós e ver a minha vida e a sua. Está aí um representante de Cristo. Está aí uma representante de Cristo Jesus. Meus amados, aí voltando para o capítulo 10, mesmo que Lucas não mencione as mesmas palavras que Jesus disse para os 12, fica claro, fica óbvio na palavra que eles exerceram a autoridade. Senão eles não voltariam felizes como voltaram. Eles exerceram a autoridade. Aí alguém vai chegar e dizer assim, mas é porque Jesus ele deu uma missão. Ele dá uma missão. E eles, quando foram fazer a missão, ainda foram além da missão. Foram além. Aí eu te digo, Jesus te deu uma missão. Você está indo além daquilo que Jesus pediu? Você está fazendo a mais daquilo que Ele pediu? Não, Senhor, é só aquilo que o Senhor pediu só. Então alguns vão dizer isso, meus amados. Aí nós observamos aí, versículo 17 que nós lemos. E voltaram os 70 com alegria. E voltaram os 70 com alegria,
Aí você fala assim, mas por que eles voltaram tão alegres assim? Será que foram só porque os demônios se sujeitaram a eles em nome de Cristo? Eu comecei a meditar nisso aqui, eu falei, eu no lugar deles, diante da missão que Jesus Cristo deu, e diante do cenário que Jesus Cristo descreveu dessa missão, eu também voltaria feliz. Não só pelo fato dos demônios, mas pelo cenário que Jesus Cristo descreveu. Eu sendo um dos 70, eu ia chegar diante ali e ia falar, a hora que Jesus Cristo dá a missão e mostra o cenário, eu ouvindo aquilo, eu ia dizer assim, eu ia olhar para os outros e ia dizer, será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos conseguir isso? Será realmente? Por que, pastor? Olha o cenário. No versículo 1 lá, no versículo 1 do capítulo 10, Jesus dando a missão, né? Depois disso designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Versículo 2, começa o cenário dessa missão. Versículo 2, e dizia-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Então, se eu sou um dos 70, eu falo, meu Deus, nós já estamos indo para uma missão onde nem todas as pessoas estão disponíveis. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu até queria chamar mais, porque a obra precisa de mais, porque a obra precisa de mais pessoas fazendo, colocando a mão do arado. A obra precisa, mas nem todos querem assumir responsabilidade com o reino. Nem todos querem. Eu estou chamando 70, mas eu gostaria que fosse mais. De toda essa multidão, de todos esses milhares e milhares de pessoas que estão me seguindo. Por que será que Jesus chamou só 70? Será que ele não queria chamar mais? Porque desde aquele tempo já tinha pessoas que não querem compromisso com o reino, não querem colocar a mão no arado, não querem. Então, se eu sou um dos 70, eu falo, meu Deus, eu já estou indo para uma missão que vai demandar talvez de mim mais esforço, vai demandar de mim mais empenho, porque era para ter mais pessoas ao meu lado. Estou indo para uma missão que está envolvido em batalha espiritual, mas tem muita gente que não quer ir. Então, olha só a primeira fase do cenário da missão. Vocês estão indo para uma missão em que vai demandar mais esforço de vocês. Poderia ter mais gente para ajudar, mas nem todo mundo quer responsabilidade com ele. E ele descreve mais, olha o versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Então assim, a missão, além de vocês necessitar de ajuda e não ter quem ajude, aí vocês estão indo para uma missão perigosa. Vocês estão indo para uma missão extremamente perigosa. Então é o cenário. Estão indo para uma missão perigosa. Aí o versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Vocês estão indo para uma missão que vocês não podem levar nada além do necessário. Vocês vão ter que nessa missão depender da minha provisão para a vida de vocês. Eu provei, eu vim com recurso. Olha o cenário da missão. Aí um outro cenário: vocês estão indo para uma missão em que alguns vão até receber vocês bem, mas lá na missão vocês vão experimentar rejeição. Vocês vão experimentar a rejeição das pessoas.
do versículo 5 em diante, Jesus dizendo: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido, e curai enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei tudo, com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então vocês vão experimentar rejeição também. Alguns vão receber vocês, mas outros não. Então assim, diante desse cenário, a hora que o Senhor me envia para a missão, eu falo: meu Deus, acho que eu não vou conseguir não. Então quando eles vão para a missão e são bem-sucedidos na missão, e além disso eles observam os demônios sendo subjugados a eles pelo nome de Cristo, você imagina a alegria deles voltando. Eu voltando, eu no meio daqueles 70 voltando lá, falo: meu Deus, parecia impossível da gente concluir essa missão com êxito. Parecia impossível, mas não, nós estamos voltando com a missão cumprida e ainda vendo os demônios subjugados pelo teu nome, Senhor. Então dá para a gente entender o motivo dessa alegria, né? Fala: meu Deus, é porque eles voltaram alegres. Só que, meus amados, a alegria, ela não pode se tornar algo ruim para nós. A alegria de ver a missão cumprida não pode se tornar uma maldição para nós. Nós falamos aqui pela manhã: cuidado com aquilo que acontece depois daquilo que eu faço para Deus. Cuidado com aquilo que acontece depois daquilo que eu faço para o reino. Cuidado com aquilo que acontece em meu coração depois daquilo que eu faço para o Senhor Jesus. Depois daquilo que eu faço na obra, o que acontece com o meu coração? Eles voltaram cheios de alegria. Aí Jesus Cristo foi dizer o que no versículo 18? E disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. E Jesus Cristo queria trazer duas lições para eles. Primeiro, um alerta, e depois uma verdade. Um alerta e uma certeza. Vocês estão felizes por causa disso? Cuidado, para que essa alegria não se torne soberba, e isso se torne orgulho, e isso não deixe o seu coração se elevar, porque vocês foram para a missão e viram os demônios serem subjugados diante de vocês pelo meu nome. Cuidado, nós falamos isso aqui pela manhã. Pessoas que querem a glória para si, pessoas que querem a glória para ele, para tudo que faz, pessoas que querem a glória para tudo. Olha, tudo que eu faço eu quero a atenção, eu quero que todos vejam o que eu faço, eu quero a glória de tudo. Começa assim. Jesus, observando aquela alegria naqueles corações, ele: opa, cuidado, eu vi Satanás cair do céu. E qual o que foi que derrubou Satanás? Nós vimos aqui pela manhã. O que foi que fez Satanás cair? Senão o orgulho, senão a soberba, senão o coração altivo, senão a vontade de tomar o lugar de Deus, senão a vontade de usurpar o trono de Deus, e ele estabeleceu o trono dele. Agora está
entendendo por que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Satanás, ele não aceita perder, ele sabe que ele é um derrotado, só que ele não aceita perder. Então ele olha para cada uma das nossas vidas aqui hoje e ele não se conforma com a derrota dele, ele não se conforma com a derrota dele, ele não se conforma, ele fala: eu não acredito que eu perdi ele para Deus, eu não acredito que eu perdi ela para Deus. Que a gente vive uma vida de tal maneira que Satanás olha e fala assim: eu não acredito que eu perdi ele para Deus. Mas tem muita gente que entra dentro da igreja que Satanás diz: eu não perdi, isso aí é meu, isso aí é minha, e está dentro da igreja. Esse é meu, essa é minha, está dentro da igreja. Mas que eu viva de tal maneira que ele fale, ele fique incomodado mesmo, ele fique incomodado de tal maneira que ele fale assim: eu não acredito que eu perdi ela, eu não acredito que eu perdi ele, não acredito. Então Jesus trouxe um alerta. Primeiro um alerta: olha, fez algo para Deus, fez bem feito, leva a glória para Ele, leva a glória para Ele, leve toda a honra e toda a glória para Ele. Falou de Jesus para uma pessoa, ganhou uma alma, leva a glória para Ele. Louvou maravilhosamente bem, a presença de Deus encheu esse lugar, leve a glória para Ele. Tocou maravilhosamente bem o instrumento, leve a glória para Ele. Fez a obra do Senhor, foi reconhecido lá fora, leve a glória para Ele. Tudo para Ele, tudo para Ele, leve a glória para Ele. Se você perceber no seu coração alguma coisa assim, fala: olha, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Esse sentimento no meu coração eu repreendo. Não vem do Espírito Santo, não vem de Deus esse pensamento, esse desejo no meu coração. Não vem do Espírito Santo, Senhor, porque a glória é tua. Porque Satanás caiu por causa do orgulho, caiu por causa da soberba, caiu por causa do coração altivo. Nós lemos aqui pela manhã Isaías capítulo 14. Nós lemos aqui, se os irmãos quiserem ver, se a irmã quiser colocar também Isaías capítulo 14, olha só o versículo 12. Para quem não estava aqui na EBD, nós vimos isso aqui, dizendo assim, que eu disse ainda que a literatura cristã, ela sempre vai interpretar isso como a queda de Satanás. E o versículo 12 diz assim, de Isaías 14: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A queda de Satanás foi por isso que ele caiu. Então a primeira coisa que Jesus está fazendo é alertar eles. E a segunda coisa que Jesus está fazendo é trazer uma certeza. Ele diz: eu vi Satanás caindo. Só que em outras traduções esse vi também vai representar um ato futuro, como assim, eu vi Satanás caindo do céu, mostrando para eles assim: olha, eu já estou vendo a vitória da minha igreja. Satanás já está caído, Satanás já está derrotado, ele já está. Então, para a gente entrar nessa batalha espiritual, a gente já tem que entrar entendendo: eu estou lutando com alguém derrotado. Só que a gente não ignora os seus ardis, a gente não ignora as suas artimanhas,
A gente não ignora os seus intentos, as suas intenções. A gente não ignora. Mas Ele sabe que Ele está derrotado. A prova disso, vamos ver lá em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, interessante a palavra do Senhor dizendo assim, ó. Apocalipse 12, versículo 12. Eu vou até lendo já para ganhar tempo. Por isso, alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que o tempo dele está chegando. Ele sabe que o fim dele está chegando. Ele sabe, não sei se o fim é a melhor expressão, mas Ele sabe que está chegando a hora dele. Ele sabe que está chegando. Por isso que nós vivemos num tempo hoje de uma batalha espiritual intensa. E sabe qual é o objetivo maior da batalha espiritual? Afastar a minha vida e a sua vida de Deus. O objetivo dessa batalha é afastar a minha vida e a sua vida do Senhor Jesus Cristo, nos afastar dele. Essa batalha é para gerar um afastamento. Ele quer te afastar, Ele quer te tirar do caminho, Ele quer te tirar daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Ele quer, é o objetivo dele. Então qual foi a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos? Perceba hoje, está fazendo ou não? Ou será que eu estou entrando numa batalha? Porque motivos todo mundo tem para não fazer. Eu tenho motivo para nem estar aqui agora de pé, porque Deus sabe como está o meu tornozelo. Falando até para a irmã, tem motivo. Mas eu não largo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não largo, Senhor. Não largo. Não largo. Até ministrar em uma hora com uma infiltração no pé, eu estava lá no tornozelo. O objetivo da batalha espiritual. Então entenda duas coisas. Cuidado, ele caiu do céu por causa disso, soberba. Certeza, ele caiu do céu porque ele já é um derrotado. Só que enquanto isso não acontece, olha ele, Apocalipse 12, 12, irado. E Pedro vai dizer o que? Olha, sede sóbrios e vigiai, porque ele anda ao derredor, bramando como um leão, querendo tragar. Ele está só observando, ele está só observando. E Deus me ensinou, eu falei aqui, do ataque feroz. Essa questão de batalha espiritual na minha casa, na minha família, no começo da semana passada, ali o Senhor me ensinou depois, porque Jesus disse, né? Tem coisa que você não vai saber agora, mas depois você vai acabar entendendo. Depois eu acabei entendendo. E o Senhor deixou claro no meu coração, a gente pode contribuir muito para essa batalha espiritual, a gente acabar saindo, sabe por que nós contribuímos? Por quê? Porque o Senhor deixou claro na palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se a gente não se sujeita a Deus, se a gente não se sujeita ao Espírito Santo, logo nós não vamos resistir. Esse resistir é se opor a Satanás, é se opor à sua artimanha, é se opor às suas sugestões, se opor a ele. Quando ele vê isso, ele fala: esse aqui eu não consigo. Aí ele foge. E não entenda esse fugir com ele indo embora e não voltando mais. Ele foge por um tempo. E a hora que ele observar uma brecha, e na hora que ele observar uma porta aberta, ele vem. Opa, estou achando aqui uma oportunidade. Eu vim. Opa, estou achando uma oportunidade no que ele está falando. Eu vim. Olha, estou achando uma oportunidade no que ele está assistindo. Eu vim. Eu estou aqui, eu estou vendo uma oportunidade no que ele está vendo na internet. Eu vim. Eu estou vendo uma oportunidade no que ele está vendo na rede social. Eu vim.
bramando como leão, não sabe o que a gente pensa, porque não é onisciente, mas ele sabe o que a gente faz, porque eles ficam observando. Eu não vejo a hora de te pegar. Mas não é para ficar com medo, não é para você chegar na sua casa hoje e não conseguir dormir, não. É para você sair daqui confiante que nessa batalha você é mais que vencedor. 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 Romanos capítulo 8 vai deixar bem claro isso, que nessa batalha nós somos mais que vencedores. Não é para sair da casa de Deus com medo, não. É para sair daqui convicto que eu estou numa batalha, mas com Cristo. Se eu estiver sujeito a Ele, se eu estiver sujeito à vontade de Deus, se eu estiver sujeito a Ele, com certeza Satanás vai fugir. Aleluia! Ele vai fugir. Que possamos sair da casa de Deus nessa noite se sujeitando a Deus. Se sujeitar a Deus é você encarar e entender que Cristo é o Senhor da sua vida. Aleluia! Você entendeu o senhorio de Cristo na sua vida. Fala, Senhor Jesus, agora não sou eu quem manda em mim, é o Senhor. Assim eu vou me sujeitar a Deus. Assim eu vou resistir ao diabo. Ele não tem como, ele não aguenta. Ele não tem como aguentar. Não tem como ele aguentar. Ele vai fugir. A prova de que a segunda parte do ensino aqui do 2 é que ele te dá essa autoridade. Você consegue vencer nas batalhas espirituais. Versículo 19 dizendo: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Pastor, então pode pegar um monte de serpente e jogar aqui para todo mundo ficar brincando com ela? Tem umas crianças que se delas brincam mesmo, né? Não, meus amados, não é isso que ele está falando. Ele não está falando de imunidade de ferida física, não. Não é disso. E muitos interpretam literalmente, como eu já vi um abençoado com uma cobra que mordeu ele lá no púlpito e ficou feio para ele. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando na questão espiritual. Porque se a gente realmente estiver em Cristo, não tem mal que vença a nossa vida. Em Cristo não tem mal que vença a nossa vida. Em Cristo, apegado a Cristo, apegado ao Senhor, não tem. Não tem. E Jesus está deixando claro na palavra. Está aqui, ó. Se você se sujeitar a mim, se você resistir ao diabo, não tem nada que não vai chegar dano em você. Não vai. Você pode até sentir os efeitos da batalha espiritual, mas você ser derrotado, não. Então vigie, ore, busque o Senhor. Aí ele dizendo assim no versículo 20: mas não vos alegrei, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém, aleluia. Jesus desvia a direção daquela alegria daquilo que realmente tem que trazer a maior alegria no nosso coração. Vencer batalhas espirituais, nós vamos vencer. Mas mais importante que isso, o nosso nome está escrito no reino dos céus, no livro. Eu me lembro de Moisés, quando estava intercedendo pelo povo. Êxodo 32, lá no finalzinho, ele intercedendo pelo povo, ele dizendo assim para Deus: Senhor, perdoa esse povo, senão risca meu nome do livro. Senhor, perdoa esse povo, senão risca-me do livro. E Deus disse: Moisés, não.
Aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei no meu livro. Aquele que pecar contra mim. Já é a prova que não tem maldição hereditária não. Cada um aqui é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Eu não vou pagar pelas escolhas do meu filho, ele vai pagar. Ele não vai pagar pelas minhas escolhas, eu vou pagar. Cada um é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Aí o Senhor desvia a alegria deles para aquilo que realmente importa. E não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os vossos nomes escritos nos céus. E quando o nosso nome está escrito lá, aí Satanás olha e fala: meu Deus, é esse. Virou alvo. Todos os dias eu vou querer atacar. Todos os dias eu vou querer desanimar. Todos os dias eu vou querer tirar do caminho. Todos os dias eu vou preparar situações para que não apareça mais na igreja, para que não esteja mais na casa do Senhor, não faça mais a obra, não ligue para os irmãos, viva uma vida de individualismo, não queira comunhão. Ele vai tratar disso. Mas quem está em Cristo vai vencer as batalhas espirituais. E hoje, no primeiro dia, o Senhor está dizendo: eu vos dou autoridade. Que os irmãos se coloquem de pé. Temos autoridade em Cristo Jesus. Exerça essa autoridade lá na sua casa. Exerça essa autoridade na sua família. Exerça essa autoridade no ministério que Deus te deu. Exerça essa autoridade quando você impor as mãos sobre os seus filhos. Exerça essa autoridade lá no ambiente de trabalho. Exerça essa autoridade no quintal onde você mora. Exerça a autoridade que Cristo coloca em você. E não é pelos meus méritos, não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário que Ele dá essa autoridade. Eles voltaram felizes porque os demônios se sujeitavam a Ele pelo nome de Jesus. Exerça essa autoridade. Oremos. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos a Ti, Senhor, em total dependência de Ti, Pai, em oração, Pai.